A verdade por detrás do incêndio acontecido nesse prédio de São Paulo pode nunca vir à tona. Mas quando a gente observa a história, a gente acaba encontrando algumas respostas que talvez sirvam para chamar a atenção da população sobre o que a gente realmente está vivendo hoje. O que São Paulo está passando hoje, eu digo, essa transformação liberal que São Paulo vive hoje, foi experimentada pela cidade de Londres há alguns anos atrás. Essa transformação é relatada num documentário da BBC que chama A História das Nossas Ruas. Assim como São Paulo, Londres passou por um período de higienização, que significa arrancar de dentro da cidade as pessoas pobres. São Paulo repete a receita de bolo de uma forma muito semelhante ao que aconteceu com Londres, que é criar uma percepção popular de que todo o pobre que existe dentro da cidade é um problema para a cidade, por isso ele precisa ser removido. Uma vez que esse pobre é removido da cidade, aquelas áreas que antes eram ocupadas pelas pessoas pobres são vendidas para empreiteiras que começam a fazer uso comercial do lugar, ou construir casas, construir apartamentos de luxo, seja lá o que for. A sua posição a respeito do que deve ser feito com o centro de São Paulo, ela é muito menos importante do que como deve ser feito. O que eu quero dizer é que por mais que você concorde que as pessoas devam ser removidas do centro de São Paulo para ceder o lugar para a construção de prédios, para ceder o lugar para que construtoras possam lucrar com aquela área, eu acho que utilizar meios obscuros para isso nunca vai ser justificado. Só que hoje a gente vive uma realidade em que a justiça brasileira fecha os olhos para tudo que é feito contra populações mais humildes. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a caravana do Lula recebeu tiros e o caso nunca vai ser solucionado. Ontem, me parece que anteontem, alguns tiros foram disparados contra a turma que está lá em Curitiba fazendo a vigília a respeito da prisão do Lula. E agora acontece esse caso bizarro de um incêndio num prédio. Quando a gente reflete sobre o incêndio do prédio, quem se beneficia com o incêndio num prédio em São Paulo? É muito difícil tirar as famílias de um prédio ocupado. O que eu quero dizer para você é que hoje a gente vive uma realidade que o Brasil não está produzindo empregos para todo mundo. Algumas famílias estão vivendo em locais ocupados. É muito difícil, dentro da lei, você remover aquelas famílias para demolir aquele prédio e construir de novo. Então é muito conveniente, nessa altura do campeonato, meter fogo num prédio para retirar as famílias de lá à força, porque assim você pode demolir o prédio e comercializar aquela área para que construtoras possam construir naquele local. O mais importante desse vídeo é que eu não estou dizendo que a prefeitura fez isso, eu não estou dizendo que a construtora fez isso, mas eu particularmente acredito que alguém tenha feito exatamente para esses fins, para retirar as famílias daqueles locais, exatamente para liberar para que possam ser construídos prédios com apartamentos de luxo para as pessoas que podem pagar. E as perguntas que eu faço para você nesse momento são as seguintes. Primeiro, o que te faz pensar que você está mais próximo dos ricos do que daquelas famílias que moravam naquele prédio? Essa é a primeira. E a segunda que eu te pergunto é, com toda sinceridade, você prefere esse Brasil agora, em que a justiça fecha olhos para tiros disparados contra a população? A justiça assina embaixo de ruralistas exterminando pessoas para poder liberar as próprias propriedades que estão sendo, de repente, ocupadas por pessoas passando fome e, de repente, pessoas botando fogo em prédio para liberar os prédios para cederem espaço para construtoras? Ou você prefere aquele Brasil de 4 anos atrás em que a gente vivia uma realidade de pleno emprego? É isso que você tem que refletir, porque não só você, mas muitas pessoas estão agora paradas em casa, esperando para ver o que vai acontecer. E uma certeza eu posso te dar, o que vai acontecer não é nada que presta. A gente está caminhando para uma realidade cada vez mais obscura, uma realidade em que o governo representa cada vez menos pessoas da sociedade. Muito obrigado, pense nisso e até mais.